Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ciências é Fundamental. Eu sou Suzana Seibert, essa é a nossa primeira aula do 7º ano e como vocês já podem ter visto, a gente vai falar sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. O que essas coisas têm a ver? Estão todas relacionadas a gases da atmosfera. Então vamos começar relembrando quais são os principais gases da atmosfera. Nós temos aquele gráfico de pizza que vocês devem lembrar na memória, que mostra lá que 78% dos gases da atmosfera é nitrogênio. É o principal gás presente na nossa atmosfera. Depois, a gente tem 21% de oxigênio. E aí 1% para todos os outros gases, inclusive gás carbônico. Então, o que acontece com esse nosso gás oxigênio? Lá em uma camada da atmosfera, ele se transforma em ozônio. Ao invés de ser O2, ele vai ser O3. E eu coloquei aqui para vocês o símbolozinho, tá? Mas então, afinal, o que é ozônio? Já falei então que ele se localiza numa camada da atmosfera. Vocês também viram em ciências as camadas da atmosfera, também possivelmente em geografia. A nossa primeira camada onde nós respiramos, troposfera. Depois tem a estratosfera, mesosfera. E é aqui nessa estratosfera que a gente encontra então a camada de ozônio. Essa estratosfera vai de aproximadamente 15 quilômetros de altitude até 50. E lá nós temos a camada de ozônio, O3. Para que serve essa camada de ozônio? A principal função dela é filtrar parte dos raios ultravioleta do Sol. Esses raios ultravioletas, eles podem ser nocivos para a vida se eles passam diretamente aqui para a Terra. E essa é uma das características que possibilita a vida na Terra como a gente conhece. Porque no início lá do surgimento do planeta Terra, existiam descargas elétricas e raios ultravioleta fortíssimos incidindo sobre o nosso planeta. Com o passar dos milhares de anos, nós tivemos aí um aporte de oxigênio, que então pôde depois se transformar em ozônio e formar a camada de ozônio. Então, esse foi um fator importantíssimo. É um fator importante para nós termos a vida no planeta Terra como a gente conhece, tá? Então, a gente vai ver o que poderia acontecer, então, se a gente não tem essa camada aqui adiante, porque a gente tem um problema com ela. Então, ali em 1930, a galera descobriu um conjunto de gases chamados CFCs, que eram muito bons para fazer várias coisas. Usar em aerosol, spray, aerosóis de veneno, usar em equipamentos de ar-condicionado, equipamentos de geladeira, até espuma de colchão. Por quê? Esses gases, chamados CFCs, clorofluorcarbonetos, eles não eram tóxicos, não são, né? Não eram inflamáveis, tá? Nem corrosivos. Então parecia uma maravilha, mas algumas décadas depois se descobriu que eles reagiam com o ozônio da camada de ozônio. Ao invés de ele ser O3, ele se transformava em O2 de novo, em oxigênio. E o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama hoje em dia de buraco na camada de ozônio. Não é exatamente um buraco, tá, gente? Assim, tipo, tirou. Não. São várias regiões do planeta onde essa camada ela é mais fina. E onde realmente o caso é bem crítico é em cima da Antártica, que ela encontra aí a menor espessura, digamos assim, menor concentração de oxigênio, de O2, O3, de ozônio, na camada de ozônio, tá? E o que acontece? Então, esse afinamento permite maior passagem de raios ultravioletas sobre a Terra, aumenta a incidência, aumenta então casos de câncer de pele por causa desses raios ultravioletas, pode causar problemas de visão,
tá? Nos nossos olhos, de catarata, por exemplo. Pode também causar morte de algas e de seres unicelulares. Então, a gente tem aí consequências. Inclusive, a aceleração do derretimento das calotas polares, porque tá lá o buraco concentrado, tá? Então, ali em 1987, 195 países assinaram um tratado, tá? Para quê? Chamado Protocolo de Montreal, porque eles acordaram, então, adotar políticas públicas para erradicar o uso dos clorofluorcarbonetos e algumas outras substâncias aí que causavam, então, a destruição dessa camada de ozônio, tá? Que são as substâncias que destroem o ozônio. SDOs, que vocês encontram aí nas referências, tá? E aí uma notícia boa é que essas políticas públicas, quais foram elas? De estar incentivando a substituição dos aparelhos de refrigerador e ar-condicionado que continham esses gases, o cuidado também para recolhimento dos gases dos aparelhos antigos e a substituição desses gases em outros produtos como aerosóis e tais. Então, inclusive, eu não me lembro se hoje em dia ainda existe isso escrito, mas eu acho que sim, tem alguns aerosóis livres de CFCs, né? Então, comprovando aí, né, pro cliente que não vai ter CFC no desodorante. Então, esse foi o nosso resumão de camada de ozônio. Qual é, então? Ela reduz a passagem de raios ultravioletas do Sol para a Terra, ela possibilita a vida na Terra. Os buracos da camada de ozônio causam, então, principalmente maior incidência de câncer. Medidas foram adotadas e a gente tem que ter o cuidado, então, se por aí tiver uma geladeira velha ainda ou ar-condicionado, de fazer o descarte correto desses materiais. E aí a gente vai passar, então, para o efeito estufa. Outro fenômeno que também é importante para a vida na Terra. Efeito estufa porque, a palavra já diz, é como se fosse uma estufa, mas é o efeito que acontece no planeta Terra, tá? Que é assim, os raios do Sol, eles batem na Terra, uma parte deles irradia e o calor também, porém, uma parte desse calor, ele é retido no planeta Terra. É um fenômeno natural que permite que a temperatura da Terra fique em torno de 15 graus Celsius, numa média. Se não fosse esse efeito estufa, o planeta Terra teria a temperatura de 18 graus negativos. Bem frio, né? Então, é importantíssimo para a nossa vida aqui na Terra ter o efeito estufa, tá? E ele é natural. O que retém esse calor aqui são os gases da atmosfera, principalmente gás carbônico e vapor de água. Então tá entendido que o efeito estufa é natural, mantém a nossa temperatura da Terra, tá? E segura uma parte desse calor do Sol. Porém, o que não é natural é quando o efeito estufa se intensifica, esse calor ele é retido mais do que o necessário e ninguém gosta daqueles dias de calorão infernal, insuportável. E o que é isso? Quer dizer, não é que qualquer dia de calor é consequência de aquecimento global, tá? Dias muito quentes existem naturalmente, sim. Porém, o aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta Terra. O que é esse aumento de temperatura média? Vamos pensar assim, aumentar 1 grau, 2 graus, tanto faz, isso não faz muita diferença. Não. E me diz uma coisa, quando tu tá com febre, aumenta 1 grau, 1,5 graus no teu corpo, como tu se sente? Isso é legal? É pouquinho, né? Não, a gente já fica de cama, a gente fica mal, tem que tomar remédio, tem que repousar, tem que ficar, né? Não consegue ir na aula e tal. Então é muito ruim. Assim a gente pode transportar essa comparação para o planeta Terra, porque a gente possui muitos micro-organismos, organismos unicelulares, né? Reações químicas que vão estar aí influenciando na temperatura,
A temperatura dos mares aumenta, causa problemas nos recifes de corais, em toda a cadeia alimentar. Muitos problemas, aí é uma série de problemas em cascata, são um ciclo, tá? O que acontece? A gente tem... Eu já vou chegar nesse ciclo aqui quando a gente falar do gás carbônico. Então, em 2015, também quase 200 países assinaram o Acordo de Paris, onde eles se comprometeram com medidas, né, a desenvolver medidas que vão tentar, então, minimizar o aquecimento global, evitar com que a gente ultrapasse o aumento da temperatura média de 2 graus Celsius. A ideia é que fique em 1,5 grau. Então, já é aceito que a temperatura média do planeta está aumentando e vai aumentar, porém, eles querem frear isso, que o limite seja 2 graus Celsius. E o que a gente tem que fazer? Quem é que são os gases que causam o aquecimento global? Principalmente gás carbônico, gás metano, tá? Então pensa aí o que a gente precisa diminuir: o consumo a queima de combustíveis fósseis e carvão, que emitem muito gás carbônico. A Revolução Industrial foi assim um boom de gás carbônico na atmosfera e aumentou e contribui até hoje muito para esse aquecimento global. Então a gente deve fazer isso a nível de indústria, a nível também de locomoção, né? Reduzir cada vez mais o transporte individual, optar sempre por um transporte público. Isso os governos têm que, então, incentivar um transporte público de qualidade. Não a gente pensa no Brasil, transporte público, a gente geralmente pensa em ônibus, né? Mas sim disponibilizar mais ferrovias, né? Trens, metrôs, coisas do gênero. E além disso, a gente tem também queimadas e desmatamento. E aí eu venho aqui, ó. As árvores, né? Elas fazem o quê? Para fotossíntese, elas consomem gás carbônico. Quando a gente desmata ou a gente queima, a gente está colocando mais gás carbônico para a atmosfera e, de quebra, não está nem retirando. Então é um ciclo, né? Eu aumento a emissão e diminuo a absorção. Então essa é uma das outras coisas que os países também se comprometem, que é aumentar o sequestro de carbono, ou seja, o consumo de carbono. Uma das medidas é, então, o reflorestamento de algumas áreas, né, com matas, né, nativas, ou simplesmente a preservação dessas áreas para não haver mais queimadas, mais desmatamentos. Essa é uma medida que ajuda muito, né, porque essas matas vão continuar sequestrando o carbono. Eu coloquei aqui uma imagenzinha, né, então, outra questão que eu já citei aqui no início sobre as fontes de energia, né? Que nós temos muito ainda termoelétricas em funcionamento para geração de energia elétrica, termoelétricas que queimam carvão, e a ideia é cada vez mais substituir elas por energias eólica e solar, também hidroelétrica, mas a hidroelétrica também ela causa aí um pouquinho de emissão de CO2, tá? Mas também já é melhor do que queimar carvão. Lixões e aterros sanitários e a criação extensiva de gado também produzem gás metano, que também contribui para o aquecimento global. Então, vocês devem estar se perguntando, tá, tudo isso é meio longe, aquecimento global, é uma coisa, né, distante. Mas não, cada um de nós pode e deve contribuir para a redução do aquecimento global com pequenas medidas. Se pode se deslocar para um lugar próximo de bicicleta, de transporte público, de carona, vá sim, vá caminhando, vá de bicicleta, já faz um exercício físico que é ótimo para a saúde. Então a gente pode com essas pequenas medidas ajudar muito. Além disso, reduzir o consumo de energia elétrica, né? Porque sempre vem bem. Essa redução do consumo vai reduzir a emissão de CO2 para a produção de energia.
E também o consumo de maneira geral de todos os nossos bens. Evitar consumir, porque tudo que a gente consome precisou de energia para ser produzido, tá? De fábricas que muitas vezes queimam carvão para isso, mas também muitas coisas que possuem plástico, carbono. Para o transporte desses materiais precisou vir no Brasil especialmente de caminhão, né? E compram um produto bem barato, R$1, vem lá da China, vem de navio, às vezes vem de avião, um produto que não custa o que a gente paga, não paga a poluição que esse produto causou. Chama-se pegada de carbono, né? Quanto de carbono que cada produto emitiu para ser produzido. Então tem muito, gente. Isso é uma parte que a gente pode discutir. É um debate sem fim, né? Então eu finalizo esse vídeo aqui deixando esse debate aberto para vocês buscarem e aí o que vocês individualmente podem fazer, porque é uma tarefa de cada um de nós, sim, contribuir para a redução do aquecimento global. Individualmente a gente contribui para o coletivo, tá? Espero que vocês tenham entendido, principalmente a diferença entre aquecimento global e efeito estufa, camada de ozônio. Até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho.